Homem de 20 anos com dor e edema na face superior do ombro após queda de bicicleta. E essas são as imagens do seu paciente. E aí, qual que é a sua hipótese diagnóstica? Como que você vai relatar essa alteração? Então temos as imagens e até a comparação. Então, fica até o final deste vídeo, que é isso que nós vamos ver até o final. Porque você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia músculo-esquelética, sempre direto ao ponto e sem enrolação, com imagens, discussão e sugestão de laudo, para quando você pegar um caso semelhante na sua agenda, você conseguir realizar um bom laudo ajudando o médico solicitante e o seu paciente. Então aqui temos uma foto do lado que o paciente tinha dor, demonstrando a topografia da articulação acromioclavicular. E aqui o comparativo. Então o comparativo no ultrassom musculoesquelético ele é fundamental e isso ajuda muito. Aqui você faz o jogo dos 7 erros e observa as principais alterações. Então qual que é a hipótese diagnóstica deste caso? Agora demonstrando o vídeo novamente. Não esqueça de curtir esse vídeo. Então aqui nós temos um caso de luxação acromioclavicular. Então a sugestão de laudo, a gente tem umas sinais de rotura completa dos ligamentos acromioclaviculares. Então a gente tem o acrômio, a clavícula e uma rotura completa com aumento da distância, com uma diastase da articulação acromioclavicular, esse aumento do espaço articular quando a gente compara com o lado contralateral e não há desnível entre o acrômio e a clavícula. Então conclusão, sinais de luxação acromioclavicular. Falando um pouquinho da epidemiologia, então a incidência ela é discutível, né, em alguns trabalhos muito antigos, relatando de 9 a 12%, mas alguns trabalhos mais atuais falando em torno de 4%, ou seja, no contexto de trauma vai ficar para trás das luxações, das fraturas, mas é um diagnóstico que a gente pode realizar ali pelo ultrassom, pela ajuda da ultrassonografia, e acomete mais homens entre 20 e 40 anos e uma proporção de 5:1 em relação ao homem e mulher. Ou seja, porque é um mecanismo traumático, que a gente tem um trauma onde o paciente ele cai, na maioria das vezes é com uma contusão direto no ombro, mais raramente com o braço apoiado assim, mas normalmente um impacto direto no ombro, causando essa descontinuidade ali entre as estruturas que fixam a clavícula e o acrômio. Então no exame físico ele pode te ajudar e ele demonstra essa alteração. Ao lado normal a gente tem a clavícula e aqui o acrômio, e aqui a gente observa uma distância e um desnível entre a clavícula e o acrômio. E a classificação mais utilizada para graduar essa luxação acromioclavicular é a classificação de Rockwood. Então o primeiro passo que a gente precisa entender é exatamente o que acaba fixando essas estruturas. Então a gente tem clavícula e acrômio. Quais são os ligamentos e a cápsula nessa região? Então a gente tem os ligamentos acromioclaviculares, que reforçam a cápsula articular aqui nessa topografia. Outras estruturas são esses ligamentos entre o processo coracoide e clavícula. Então, os ligamentos coracoclaviculares. Então, no grau 1 desse padrão de lesão, a gente tem apenas um estiramento da acromioclavicular. Então, o paciente tem dor bem pontual. Você pode fazer alguns testes provocativos aqui nessa região. O grau 2, a gente já tem uma rotura completa. E observa que não tem um desnível no eixo vertical aqui em relação ao acrômio e à clavícula. No grau 3 a gente tem descontinuidade completa dos acromioclaviculares e coracoclaviculares. E a graduação ela utiliza muito a posição da clavícula. Então aqui a gente tem um deslocamento superior no grau 3 e muito mais superior aqui no grau 5, né? E aqui ele pode estar posteriorizado ou inferiorizado à posição da clavícula. Então esse quadro desse artigo ele relata muito bem os tipos, né, da injúria. O mecanismo é uma contusão direta ali no ombro na maioria das vezes. E a direção da clavícula, superior, 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 o 4 posterior, o 6 inferior. E aqui é importante que o critério diagnóstico normalmente utilizado é a radiografia, observando a distância entre o processo coracoide e a clavícula. Então você faz a relação de porcentagem comparando com o lado normal para você graduar entre o 3 e o 5. E aqui é como ficam os ligamentos depois da lesão. Então se ele está estirado, se está íntegro, se está roto. Então aqui mostrando uma radiografia englobando os dois ombros ali, essa região da clavícula. A gente observa que essa clavícula mais superior e o processo coracoide. Então o que normalmente a gente faz aqui nesse estudo?
vai observar essa distância entre o processo coracoide e a clavícula. Então, analisando se está mais entre 25% e 100% do tamanho normal ou mais que 100% a 300%, e isso ajuda na graduação. Aqui uma correlação com a ressonância magnética. Então, de cara aqui nesse coronal, a gente observa o que? Uma descontinuidade completa com líquido e edema nessa região. Então, aqui já rompeu completamente os ligamentos acromioclaviculares. A clavícula, ela está desalinhada em relação ao acrômio. Lembrar, pessoal, tomar cuidado que a posição do acrômio ela pode ser relativa em pacientes normais. Então, nem sempre o acrômio e a clavícula eles ficam retinhos. A gente pode ter uma inclinação lateral inferior do acrômio, mas a gente consegue observar a cápsula e a articulação preservada. Então, só tomar cuidado quando tem uma variação da posição do acrômio para você não inferir ali uma alteração, uma luxação. Mas nesse caso aqui a gente tem uma descontinuidade completa com uma superiorização ali da clavícula em relação ao acrômio, com bastante edema na região. Então, analisando o vídeo, a gente tem a rotura completa aqui dos ligamentos acrômio-claviculares e os outros ligamentos que temos nessa topografia entre o processo coracoide e a clavícula são os coracoclaviculares, e aqui a gente observa uma descontinuidade completa. Por isso que com essa descontinuidade completa a clavícula teve uma superiorização e bastante edema na região. Então, quais são os diagnósticos diferenciais? Aqui, dicas fundamentais para você realizar um bom exame. Então, sempre comento aqui que a ultrassonografia musculoesquelética é muito importante. Antes de começar o exame, realizar uma boa anamnese e, se necessário, o exame físico básicos. E aqui, cheguei nessas dicas práticas, como que eu abordo? O paciente teve trauma? Então, primeira coisa, foi uma contusão? Quero descartar se teve alguma lesão muscular, se teve uma lesão traumática do manguito, vou avaliar a integridade do manguito rotador. Teve luxação, o ombro sair do lugar? Então lembrar que a gente pode ter luxação acromioclavicular, que foi este caso, indicado ali pelo aumento do espaço líquido na região. E a gente pode ter uma luxação entre a glenoide e o húmero, glenumeral. No contexto traumático, a gente pode observar essa lesão de Hill-Sachs e sempre avaliar ali a congruência articular. Normalmente você tem a luxação, depois já reduz logo na sequência, e pode ficar essa alteração, que é uma fratura por impactação no contorno posterior da cabeça humeral. Fraturas, então sempre avaliar tuberosidades e cabeça humeral. Então, em alguns casos de fratura, o raio-x não vai conseguir caracterizar com clareza. Então, observa aqueles contornos ósseos ali da tuberosidade maior, compara com o lado contralateral, que em muitos casos, num mecanismo traumático, você pode detectar uma fratura das tuberosidades. E em alguns casos, bicicleta, moto, já peguei um caso, o paciente tinha tido um acidente de bicicleta também e não conseguia mexer o ombro, então fui fazendo todas essas avaliações. O manguito estava íntegro, não tinha sinal de luxação glenumeral, tinha uma congruência articular, cromoclavicular preservada, não tinha sinais de fratura, e na região do plexo aqui tinha um grande espessamento ali dos componentes do plexo braquial, então ele tinha feito uma lesão de plexo, por isso que ele tinha uma limitação de movimento. Neste caso, sempre trauma, eu começo pesquisando o derrame articular. Então, na articulação glenumeral, não tinha derrame articular, era um caso de trauma recente. Então, se tivesse uma luxação glenumeral, provavelmente eu teria um derrame articular. O contorno ósseo estava bem preservado e, neste caso, ele tinha uma lesão do músculo trapézio também. Então, olha esse vídeo demonstrando aqui essa área de descontinuidade, esse buraco, né, essa rotura muscular, ó, de permeio aí ao músculo trapézio. Seguindo com as nossas dicas práticas, né? Então, sempre realizar uma boa anamnese no contexto do trauma. Estudo comparativo, começando pelo normal. O diagnóstico nas luxações acromioclaviculares, classicamente, é radiográfico. Mas a gente acabou de observar um caso que é possível ver no ultrassom. Lembrando que essas lesões mais leves, um grau 1, grau 2, o paciente às vezes demora para procurar um serviço, ele não vai no hospital, então às vezes ele carrega um pouco ali e depois vem procurar com essa dor bem pontual na topografia. E é necessário graduar ali no ultrassom? Não, não é necessário. Você coloca o que você observou, como que está essa relação entre a cromioclavícula, conforme eu sugeri ali neste caso específico. E observar se tem uma perda da congruência no eixo vertical também, que já vai inferir uma lesão já de um grau mais acentuado. Então essa aqui foi a referência utilizada, né? Falando da articulação cromoclavicular, anatomia, função, patologia e tratamento. E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber conteúdos semelhantes. Meu muito obrigado pela participação e deixe aqui nos comentários qual caso você gostaria de ver por aqui, o que você achou desse caso. Seu feedback é muito importante. Então muito obrigado e até o próximo caso.